O contrato a prazo determinado, ele já é pouco utilizado porque ele tem um revés, né? Ele precisa ter alguns cuidados a serem tomados. Diferente do contrato por prazo determinado, os contratos por prazo determinado possuem data início e data fim da prestação de serviço. Conforme a CLT, ele será considerado como de prazo determinado o contrato de trabalho que os efeitos dependem de termo prefixado, da execução de serviços especializados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, por exemplo, o contrato do atleta de futebol. Eu tenho uma temporada, tenho um campeonato brasileiro, eu vou precisar desse trabalhador só durante esse campeonato. Então, olha, vai começar agora em junho, vai terminar em dezembro. Então, ele já tem uma data prevista de início e fim, tem o evento que caracteriza a necessidade de contratação durante esse período, e na convenção coletiva também já traz essa cláusula referente ao contrato a prazo determinado. Então, a empresa está resguardada quanto à utilização desse tipo de contrato. Qual a desvantagem do contrato a prazo determinado? Você contratar um profissional por 6 meses, ele não desempenha o que a empresa esperava dele. Então, a empresa, para dispensar, ele trabalhou 2 meses, falta 4 para terminar o contrato. Se a empresa dispensar, ela tem que pagar 50% do período que falta para terminar o contrato. Isso é complicado para as empresas fazerem, né? Porque, de repente, o funcionário não corresponde, não está chegando nas metas ou na expectativa que a empresa tem, e a empresa tem que ficar com esse funcionário até o final, ou vai ter que pagar essa indenização. Então, realmente, é um contrato difícil de se utilizar na maioria das vezes. Eu coloquei aqui algumas particularidades do contrato, né? É de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifica a predeterminação do prazo, de atividades empresariais de caráter transitório, de controle de contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é usual. Sempre quando tem um contrato indeterminado, e eu vou falar referente ao contrato de experiência, ele normalmente é utilizado e é importantíssimo a gente tratar. Mas o contrato de experiência, ele traz um período máximo de 90 dias. Então, ele acaba sendo importante para a empresa poder conhecer o funcionário nesse período de avaliação, né? Mas fora do contrato de experiência, essa condição, ele sempre é um período maior, né? E é complicado aí na hora de contratar. Ademais, o contrato a prazo determinado poderá ser prorrogado por uma única vez, respeitando o seu período máximo de duração nos termos do artigo 451. Então, assim, o prazo máximo do contrato a prazo determinado é de 2 anos. Há também a modalidade de contrato por prazo determinado, conforme a Lei 9.601, que só poderá ser utilizado caso haja prevenção em acordo com convenção coletiva, com prazo máximo também de 2 anos e possibilita a prorrogação de mais uma vez, diferente dos demais. Então, assim, nesse contrato específico, ele pode ser, eu contratei o atleta por 2 anos, e aí ele correspondeu, eu posso fazer um outro de 2 anos. Fora esse contrato que tem prevenção em acordo coletivo, ele só pode ser de 2 anos. Eu posso fazer um contrato a prazo determinado de 1 ano e prorrogar por mais 1 ano. Só isso, depois eu não posso mais. Se eu continuar depois, após esse período, ele fica sendo a prazo indeterminado, tá bom?